A paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, né? Louvando, agradecendo, bendecendo ao Deus Todo-Poderoso. E é um dia maravilhoso, gente. Fui lá fora, tá lindo. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Já agradecemos, né? Pela nossa saúde, pelo dom da vida. Por tudo damos graça. E o Elcio vai dar bom dia para vocês. Bom dia, Pai do Senhor, né? Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós. E eu e a Célia aqui, mais um dia juntos, orando, louvando o Senhor, agradecendo, principalmente agradecendo, e orando pelas pessoas, pedindo pelos nossos filhos, pedindo pelos nossos netos, nossos sobrinhos, nossos irmãos que estão enfermos, como sempre a gente faz. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja presente conosco, com eles, nos dando sua graça, sua bênção, cuidando de nós. E saiba que Deus cuida de nós em cada momento, em cada detalhe, né? Somente a gente crê nisso, amém? Em nome de Jesus. Vou fazer uma oração para a gente meditar sobre a palavra. Desculpa, mas essa tosse, nessa época de friozinho aqui, eu já tomei até remédio hoje, antialérgico, mas não adianta. É uma coceira que dá assim. Amém. Vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai. Sim, Pai, nós em nome de Jesus, Senhor, nós viemos aqui nesse momento pedir que o Seu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos dar capacidade, Senhor, para que nós possamos ler a Sua palavra, compreender essa palavra em nome de Jesus e semear essa semente, sim, Pai, mundo afora. E que todas as pessoas que receberem essa semente venha germinar como um fruto, como uma coisa boa, né? Possa dar frutos, e dar Pai, muitos frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É o que a Sua palavra fala, ide, é o ide. A toda criatura que será chamada filho de Deus, em nome de Jesus. É assim que a gente crê e fala amém. Amém. A palavra de Jesus hoje, irmãos, em Marcos 3, Marcos capítulo 3, no versículo 16 e 17 está escrito assim, ó, rapidinho, está escrito aqui, ó, a Simão a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus apelidou eles, mas não é à toa. Olha só, você não ganha um apelido de filho do trovão à toa, do nada, de jeito nenhum. E esses discípulos de Jesus, Tiago e João, eles eram conhecidos porque Jesus sabia que eles não recuavam diante de nenhum confronto. Aliás, Tiago e João, eles procuravam confronto. Eles eram pessoas que poderiam ser até muito agressivas, sabe, impetuoso, qualquer coisa já descia o porrete. Eles eram homens rudes, pescadores, né? Teve uma ocasião que na aldeia da Samaria, que eles foram falar uma mensagem para Jesus. Tiago e João, eles quiseram, Senhor, quer que nós manda fogo do céu? Lembra? Lá em Lucas 9:54 tem isso, essa passagem. Não tinha perdão, só o Senhor falar que já... Por quê? Porque eles sabiam o poder que eles tinham, a força que eles tinham. É bonito uma coisa, irmãos, quando Jesus estava falando da sua morte, falando para eles que era iminente, como ele seria traído, seria entregue aos gentios para ser escarnecido, cuspido, açoitado e morto. Tiago e João deixaram escapar assim, ó. Depois a gente vai ler isso aqui lá em Marcos. Célia, abre no Marcos 10:35, por favor. Mais para frente aqui um pouquinho. Dá licença. Jesus vai falar, mestre. Maria, bom dia. Bom dia, Maria, Pai do Senhor. Mestre, nós queremos que nos faças o que vamos te pedir. 35, e ele se assentando chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro,
É isso? Vai, 10, Marcos 10, tô no tá no 9. 9, 10. 10, 35. aqui ó, 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Queremos que faça o que o Senhor pediu. E ele lhe disse: Não, queremos que nos faça o que nós vamos te pedir. Ah, tá. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhe disse: Que quereis que eu faça? E ele lhe disseram: Concede-lhes na tua glória nos assentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, pois vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos, Jesus. Porém disse-lhes: Em verdade vos bebeis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. Amém, aleluia. Nossa, entendeu? Alguém que sabia, olha só, Jesus descobriu. Difícil, né? Jesus descobriu que ele acabou de descobrir Falou bom dia para Maria. Bom dia, Maria, falei. Jesus acabou de descobrir que ele tinha mais uma semana só de vida, que já estava próximo a morte, que tudo aquilo que ia acontecer. Jesus, ele sabia o momento. E ele estava preparando eles para esse momento. Eles apenas disseram o que eles pensavam naquele momento. Por quê? Porque eles eram como nós, humanos sem esperança, extremamente fúteis. O que falar? Vai morrer, vai tudo acabar. Né? E Deus os transformou. Esses homens que Jesus apelidou de filhos do trovão, irmãos, eles eram pessoas que eles aprenderam de Jesus, com Jesus, e eles se transformaram umas pessoas, assim, completamente engajadas, interessadas, sabe, pessoas em espalhar o amor de Deus, de Jesus, o cristianismo. Tanto é que Tiago foi o primeiro a ser morto, né? O primeiro a ser martirizado. Mas eu vou falar uma coisa, João foi conhecido como o apóstolo do amor. Por que eu estou falando isso? Porque a hora que eu comecei a ministrar, eu falei que Jesus colocou o nome nos dois de filhos do trovão. Porque eles eram impetuosos, encrenqueiro e outra, a justiça tinha que ser feita naquele momento. Senhor, quer que a gente manda fogo do céu e já destrói logo isso? Pedro também não ficava para trás, mas eu queria falar desses dois irmãos. Ele que pôs Pedro, né? Ele pôs, Jesus apelidou a hora que eu vi. E depois João, irmãos, conhecido como o apóstolo do amor, ele foi o que escreveu para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, a gente sabe, 3 cartas e o Apocalipse também. E de Tiago e João, Deus fez pessoas diferentes. Ele transformou essas pessoas em pessoas completamente diferentes, como se diz no nosso linguajar popular, da água para o vinho. Como transformou Pedro, como transformou Paulo, como principalmente. Transformou nós, cada um de como nós. Nos transformou, né? Como ele fez da água para o vinho. Eles foram compreendendo devagar como Jesus foi ensinando, moldando eles. No caso de Pedro, Jesus, a hora que Jesus foi preso, que os guardas chegaram perto de Jesus, Pedro já tirou a espada e já decepou a orelha de um. E é um reflexo, é uma coisa natural
do homem de autodefesa. Jesus falou, calma Pedro, calma, peraí. Colou a orelha de Malco, o nome dele era Malco, o soldado. Colou a orelha dele de volta, guarda sua espada. Em muitas ocasiões. E aí a gente vai ver que Deus transforma as pessoas, muda as pessoas, nos molda, nos muda. Como a gente era briguento, barraqueiro, como a gente era, por exemplo, sei lá, tantas coisas que a gente éramos, e Deus transformou a nossa vida. E continua transformando dia a dia, né? Mesmo que sejamos mortos, esses daqui no caso foram mortos por causa de Jesus, por causa do Evangelho, não negaram a Jesus, não negaram a sua fé, né? No que eles acreditavam. E eles continuaram fazendo a obra, levando a palavra, formando igrejas onde que eles passavam, pregando. Pedro então nem se fala, pregando o Evangelho de Jesus, mostrando, fundando igreja. Muitas vezes eles apanhavam, saía de lá corrido, muitas vezes. Por quê? Porque a turma era extremamente hostil. Eles viviam pela lei e eles não compreendiam essas coisas do céu, do natural. Não sabiam o que era um Espírito Santo. Ah, mas quando eles descobriram, irmãos, que eles tinham poder de curar, de transformar, e que Jesus tinha lhes dado a chave da cura, da transformação, do poder, a palavra vai falar assim que Pedro, ou principalmente Pedro aqui nesse caso, ele orava. Teve uma ocasião que a turma falava assim, o cara tá bêbado, ele estava orando, ele falava, ele não era uma pessoa instruída. Pedro, a palavra vai falar que ele não tinha cultura, ele não sabia, mas o Espírito Santo colocou dentro dele as Escrituras. O Espírito Santo falou por ele o livro de Joel. E ele converteu 5.000 pessoas. A palavra vai falar. Uma pregação. E aí o Espírito Santo foi derramado naquele momento. Porque Deus usa quem Ele quer no momento que Ele quer, né? Usa, transforma as pessoas. A gente vê o que a pessoa está fazendo ali fora, né? O teu agir, como vocês agem no seu dia a dia, quem você é. Mas o nosso Deus, Ele conhece lá o íntimo do nosso ser. O Senhor conhece as nossas vontades, sabe o que nós pensamos. E Ele sabe, e eu creio que Pedro era uma pessoa maravilhosa, né? O sentimento que Pedro tinha por dentro dele, né? Ele não conseguia pôr ali fora, apresentar para os outros, mas Deus conhecia o coração de Pedro. E Ele conhece o nosso, irmãos. Muitas vezes somos julgados, né? Quantas vezes eu já fui julgada como arrogante? Eu já fui, e muitas vezes. E as pessoas me falam depois, né? Eu já tive em 2 igrejas que as pessoas me achavam que eu era arrogante. E eu não sou arrogante, Deus sabe que eu não sou arrogante. Mas as pessoas não sabiam, elas me viam e achavam o que eu era. Mas depois que me conheceram mesmo, nos tornamos grandes amigos, né, Elcio? E Deus, Ele mostra, Ele faz a obra. Então, talvez a pessoa olhando para você fala, nossa, que pessoa insuportável, né? Essa pessoa, para mim, não tem valor nenhum. Mas para Deus, você é valorosa, você é valoroso. Só Ele conhece o teu coração, sabe a tua intenção, a intenção do teu coração. Quando você está apresentando algo, você está fazendo algo, Deus sabe se aquilo é verdadeiramente para Ele. Deus conhece, irmãos, sabe tudo. Os gentios, eles julgavam pelas aparências, né? Eles viviam pela lei
E hoje nós vivemos pela graça, como ontem a nossa pastora Anice ministrou lá no núcleo, falando, né? E tem gente hoje vivendo até hoje pela lei. Esquece de viver a graça. Esquece de viver a graça. Esses homens, olha os apelidos, né? E por quê? Porque eram homens fortes, né? Valentes. Eu creio que seja assim, né, Elcio? E Jesus sabia disso, que eles eram pessoas valentes, né? O nosso Deus, Ele escolhe as pessoas que têm coragem para lutar. Eu nunca vi Ele escolhendo os fracotes. Ele escolhe pessoas que Ele sabe que vai lutar. Ele só pega aqueles que estão no trabalho. Eu falo, Deus vai ali e pega quem está trabalhando, quem está lutando. E é lindo, né, a gente olhar a palavra. Ana, bom dia, entrei mais cedo porque o meu médico é 7h45. Falei, então dá tempo de fazer a live. Todas as pessoas que Deus chamou, que Deus levantou, Estava trabalhando. eles estavam no trabalho. Moisés estava lá na casa do sogro dele, cuidando das ovelhas, né? Cuidando lá, trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas. Amós. Gedeão estava malhando trigo no lagar. Os apóstolos. Pedro pescando. Todos estavam fazendo um trabalho, nenhum estava descansando, nenhum estava na boa. Deus escolhe, fala, esse me serve. Esse é trabalhador, esse vai fazer a obra para mim. E é assim que o Senhor escolhe. E outra coisa, uma coisa que você pode ver que é a hora que Deus ele chama uma pessoa para fazer uma coisa, ele não volta mais a fazer aquilo lá, ele muda radicalmente, entendeu? Ele muda. Todos eles entenderam o chamado imediatamente. No caso de Eliseu, por exemplo, estava pensando, quando Elias jogou a capa, só jogou sobre ele, nem falou nada, imediatamente ele entendeu, já pegou as juntas de boi que ele estava fazendo, já destrelou, matou 2 boi, e Josué? Já fez um churrasco e despediu, como se diz, estou despedindo dos meus amigos, das minhas famílias, agora meu caminho é outro, e sumiu, foi embora. Josué, gente, olha, Moisés, um homem tão grande como Moisés, né? Um líder, Deus preparou ele grande, desde nenezinho. Um homem que foi preparado. E Josué, agora é a tua vez. Vai, Josué. Sabe, o Senhor faz isso comigo, com a Maria, com a Ana, com a Edna, com a Eva, com todos nós que estamos aqui na live agora, né? Ele falou para nós, vai, vamos. Nós não podemos ficar... Tem muita gente ainda sem me conhecer. Tem muita gente. Então, qual que é o dever nosso? Irmãos... Ide pelo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. E é fácil pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é brincar de igreja. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E nós cremos que muitos vão crer. Cremos, né? Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever, então olha aqui, aí é muitos papelzinhos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso a gente fala ela todos os dias aqui, né? Alguém alcança o coração de alguém. Eu creio que essa palavra chega no coração daquele que está sentindo uma solidão no dia de hoje, está na depressão, na síndrome do pânico, né? E que Deus entre nessa casa, nesse lar, onde essa pessoa sente um vazio. E eu te falo, Deus te ama, Jesus te ama. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Seja salvo, tu e a tua família, né? Aceita Jesus. Aceita. Deixa Jesus entrar na tua vida. Você vai ver como a tua vida é transformada. Irmãos, a gente vê a vida dos irmãos da nossa igreja e a gente vê a história de cada um. Eu gosto muito de, antes do culto, conversar com as irmãs, ouvir testemunho da vida delas. E cada coisa, pessoas que da onde que Deus tirou, só a mão do Deus Todo-Poderoso. Pessoas que eram drogadas, traficantes, prostituta,
hoje são ministros das palavras, pessoas que andam na presença de Deus, que têm família, que são felizes. Deus que transforma, sabe? Quando aceitou e Jesus transformou a vida. Quantas pessoas estão aí hoje jogadas na droga, no vício? A gente sabe a história tem um irmão da nossa igreja, que eu não vou falar aqui porque ele vai vir dar testemunho um dia, mas ele tomava álcool dos carros. Ele tomava álcool de carro, irmãos. E hoje ele ministra a palavra. Hoje ele é sabe assim, um filho amado, escolhido de Deus, que leva a palavra, ora por cura, liberta, né, as pessoas do demônio através da oração. E Deus transformou a vida dele grandemente. E quando eu olho para ele, eu falo, como? Né? Uma pessoa que era uma tranqueira, pensa na tranqueira. E Deus colocou no altar. E não é um só, muitos. 1 Coríntios capítulo 15, 51 vai falar uma coisa assim. Nem todos, olha o mistério de Deus, nem todos dormiremos, nós seremos transformados. Se dormir é morrer. Nós seremos transformados. A gente deve estar em vigília no piscar de olhos. A gente não sabe o dia que Deus vai mandar Jesus voltar, vai falar que chegou a hora, vai. Ou também podemos morrer, né, irmão? E se nós não crermos que Jesus Cristo ressuscitou por nós e que vem nos buscar igual a gente prega, aí a gente é falso, mentiroso. Então não adianta fazer nada disso, está só brincando, né? E Deus, Ele nos salva. Em todos os momentos Ele nos livra do pecado, nos salva do pecado. Amém. Mas Ele não nos salva no pecado. É do pecado. Do pecado. Mas no pecado não. E todo aquele que nele crê tem a esperança. Esperança nunca deve morrer, mas se você crê, então, irmãos, a gente tem que nos purificarmos, tentando ficar livres, purificados do pecado. Amém. E hoje, junto com as irmãs, né, quero orar com os irmãos pelo Samuel, um menino de 12 anos que está precisando muito das nossas orações. Amém. Não esquece, coloca ele na tua oração do dia. Senhor, todo momento que você lembrar o nome dele, coloca ele na presença de Deus Todo-Poderoso. Na vida dele. Pai, nós te entregamos o Samuelzinho, Pai, na tua presença, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de poder, Deus de misericórdia, Senhor. Cura, visita o Samuel, Pai. Lava ele com teu sangue precioso, Pai. Tira todo o mal. Tira, Pai, arranca toda a enfermidade, Senhor. Cura em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Oh, Pai, entregamos ele porque nós queremos que o Senhor nesse momento visita o Samuel. Visita ele, Pai. Nós queremos que nesse momento a tua mão poderosa está sobre ele, Pai Santo, Pai querido. Abençoa os médicos, Senhor. Cada médico que cuidar do Samuel, que cuide com carinho, Senhor. Que tenha sabedoria do alto para cuidar dele, Senhor. Cada enfermeiro, cada pessoa daquele hospital, Senhor, seja cheio do teu Espírito Santo. Principalmente os médicos que estão cuidando do Samuel. Oh Deus, usa eles como instrumento de cura. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos pela vida da Vitória Gabriele, Senhor. Toca nos médicos, nela, ajuda ela, Pai. Toca nela sempre, desde o ventre da mãe, o Senhor toca na Vitória Gabriela, Pai. E nós continuamos orando pela vida dela. Nós te pedimos, Pai. Toca, cura, liberta em nome de Jesus. Todas as crianças que estão enfermas, o Huguinho, Senhor, aquela tosse do Hugo, nós te entregamos, pedimos que o Senhor possa tocar nele, lava ele com teu sangue precioso. Cada criança que estiver enferma, Senhor, que seja alcançado por ti. O José, o nenê da Mariana, Senhor, nós entregamos na tua presença. Entregamos também, Senhor, todos os nomes que estão nesse caderninho de oração, todos, e não são poucos, Senhor. Mas é nas tuas mãos poderosas que nós entregamos.
já agradecendo, te louvando, te bendizendo pelas curas, pelo teu derramar de bênção sobre a vida de cada um. Entregamos cada família que está aqui agora, Senhor, na tua presença, pedindo que o Senhor os guarde, coloca teus anjos ao redor de cada um, guardando, protegendo, Pai. Que o inimigo que está ao derredor não ache brecha para entrar na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Nós queremos estar sob a tua proteção, Deus, sempre na tua presença, Senhor. Esteja conosco cada momento da nossa vida. E nós te louvamos, te agradecemos e te benzemos. Amém, aleluia, amém. Aleluia, Irmãs, hoje eu tenho que ir no médico agora e o médico não atrasa. Irmãos, então, era isso, essa mensagem, que nós possamos ser pessoas dispostas a mudanças, como aqueles apóstolos, Tiago, João e Pedro, mudaram, transformaram suas vidas. Nós possamos também nos deixar ser transformados, porque Deus transforma. Mas se a gente não quiser, nada acontece também. A gente tem o nosso querer, né? Nada acontece. Então, aceitação do Evangelho, do amor de Deus para a nossa vida, é o que a gente pede. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e todos dizemos amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Quem impedirá? Ninguém vai Chuva impedir. De bênção, Deus abençoe seu dia. Uma abençoada quarta-feira a todos. Gente, estou indo no médico, mas é só para fazer um exame, tá? De vitaminas. Rotina. Rotina, tô tudo bem. Amém? Tá? Deus abençoe seu dia e fique na paz do Senhor.